how are you? My name is Thais, and today I'm going to be your English teacher. So, our class today is going to be about there to be. Yes, there to be. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Thais. Como todo mundo, né, ou uma boa parte de vocês já devem saber, né, a maioria da Índia já me conhece, tá? E hoje eu vou ser a professora de inglês de vocês. O nosso assunto de hoje ele vai ser sobre there to be. Mas antes de a gente começar, vocês precisam entender um pontinho em específico, tá? Esse assunto ele é super simples de entender, bem facinho e é bastante comum nas nossas aulas de inglês, tá bom? Seja no curso, seja na nossa escola, seja onde for. Se a gente for assistir um videozinho na internet, é fácil a gente encontrar there to be, tá bom? Então, mas professora, se é um assunto tão simples assim, por que a importância da gente estudar ele? Porque o que acontece? Às vezes, muitas das vezes, as pessoas acabam confundindo o there to be, no caso there is, there are, com have. Isso mesmo, as pessoas confundem there to be com have, tá? E existe uma diferença enorme entre esses dois, tá bom? Se você usar a lógica enquanto você está estudando, você vai perceber que existe uma diferença muito grande entre os dois assuntos, tá bom? E é justamente sobre essa diferença que eu vou trabalhar hoje na aula com vocês. Então já pega o caderninho, já corre, pega o caderno, a caneta para poder anotar, tá certo? Que é muito importante que vocês anotem o assunto da aula, tá bom? Para vocês poderem revisar depois e poder fazer também a atividade lá do class, tá certo? Lembrando, acabando a aula aqui, já corre para participar da videochamada também com os professores, tá certo? Lembrando que essa videochamada ela é obrigatória e ela é que conta a sua participação toda na aula, ok? Entenderam? Então, vamos começar. Primeiro, como eu disse a vocês, a gente precisa entender a diferença do there is e there are para have. O have, no caso, como todo mundo sabe, a gente sempre utiliza para se referir a algo que a gente possui, que a gente tem, tá? Mas esse é o ponto em que as pessoas se confundem. No fato de ter algo, de se referir para ter algo, as pessoas acabam se referindo para um objeto que existe como have. Por exemplo, se eu digo que tem 4 cadeiras no meu escritório, o brasileiro ele tem a mania de traduzir esse ter para o have, tá bom? Então, nesse caso, eles falariam assim, no caso, eu falaria assim: have 4 chairs in my office. Tem 4 cadeiras no meu escritório. Mas essa é a forma correta? Não. Porque a gente está se referindo às cadeiras que existem ali no escritório. No caso, há 4 cadeiras no escritório. Então, eu vou repetir uma frase a aula toda para entrar na mente de vocês. Sempre que o tem possa ser substituído por pelo verbo haver, então a gente não utiliza have, tá bom? Se eu digo que eu tenho, deixa eu ver se eu tenho um exemplo. Eu não tenho nenhum exemplo de mente, nem algo perto de mim. Mas enfim, se eu digo que eu tenho um livro, o livro é meu. Eu tenho esse livro. E não estou me referindo ao fato do livro estar em cima da mesa. Eu estou com o meu livro. Então eu falo, I have a book. Mas, mesmo eu tendo esse livro, mesmo eu possuindo esse livro, ele está em cima da mesa e eu quero me referir a ele, eu não vou me referir dizendo, no caso, have a book on the table. Não, tá? Nesse caso seria there is a book on the table, tá? The book's on the table. 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 Então, como eu tô falando, aqui tem um livro em cima da mesa. Então, there is a book in the table. On the table. Tá? Então, there is a book on the table. Ok? Certo? Did you understand? Entenderam?
Sempre que eu puder trocar ter por haver, eu utilizo there is ou there are. Mas, Thaís, em que momento eu vou utilizar o there is e em que momento eu vou utilizar o there are? Como vocês já devem saber, o there is é sempre utilizado quando o substantivo ele está no singular, tá? Se ele está no singular, você utiliza o there is. Já o there are é no caso se o substantivo ele está no plural. Então, there are, plural, there is, singular. Ok? Deu para entender? Hein? Não escutei. Muito bem. Tá certo? Então, eu vou utilizar os exemplos hoje, tá? A gente vai ver bastante exemplos aqui na aula, tá bom? E vou explicar para vocês o uso deles, tá certo? Pra gente começar, né? Só pra corrigir aquele exemplo que eu dei das cadeiras do escritório, no caso, seria a forma correta da frase There are 4 chairs in the office, ok? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai começar, obviamente, pelo mais fácil, a forma afirmativa, tá bom? Então, a gente vai iniciar agora com o afirmativo e eu vou destrinchar para vocês o exemplo errado, o exemplo certo, tá bom? O singular e o plural, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, forma afirmativa, no caso, substantivo está no singular. Nesse caso, eu quero dizer que tem uma cama no meu quarto. Há uma cama no meu quarto, existe uma cama no meu quarto, tá? Então, eu não utilizo nesse caso have. No caso, não seria nesse caso have a bed in my bedroom. No. Não, 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 não e não. Pelo amor de Deus. Nesse caso, a gente utiliza o there is a bed in my bedroom. Tem uma cama no meu quarto, certo? No plural, no caso, a gente... Vamos colocar cadeira de novo. Vamos para cadeira. Então, tem 10 cadeiras para as pessoas se sentarem e jantarem. Então, nesse caso, não seria have 10 chairs for people to sit and have dinner. Não. Não é a questão de ter cadeiras que a gente utiliza o have. Não. Se a gente pode trocar o tem por existir por a, então eu coloco there is ou there are. Nesse caso, como está no plural, existem 10 cadeiras, a gente utiliza o there are. Então, nesse caso, seria there are 10 chairs to the people to sit and have dinner. Ok? There are 10 chairs for the people to sit and have dinner. Existem 10 cadeiras para as pessoas se sentarem e jantarem. Ok? E aí, a gente vai para o nosso outro exemplo, tá? Que é quando o substantivo, ele é incontável. Mas, Thaís, eu tenho um problema, um sério problema, com substantivos incontáveis. Eu nunca sei o que é contável e o que não é contável. Então, eu vou trazer um exemplo bem simples aqui para vocês. Água. Yes, water. A água, ela não é contável, gente. A gente pode saber a quantidade de água que tem? Pode, tá? É normal, a gente pode saber a quantidade de água que tem. Tipo, eu tenho 180 ml de água no meu copo. De copo na minha água, foi boa. Palmas. Então, assim, tenho 180 ml de água no meu copo. Ainda assim, é incontável, porque eu não posso ir tirando ml por ml do meu copo, né? Pra ver quantos ml no total tem de água nele, tá bom? Então, é um objeto incontável. Na verdade, é incontável, tá bom? Então, nesse caso, né, a gente não vai dizer have some water in the bottle, porque a gente não tá, no caso, no sentido de ter. A gente está no sentido de existir. Existe água na garrafa. Existe um pouco d'água na garrafa. Então, there is. Lembrando, por ser incontável, ele está tecnicamente, automaticamente no singular. Então, there is some water in the bottle. Então, existe um pouco de água na garrafa. Uma dicasinha, na verdade, uma observação, tá bom? É o seguinte, sempre que eu me relacionar, por exemplo, a some water, some milk,
some juice. Eu não tô querendo dizer que tem pouco suco, pouca água, pouco leite na garrafa, tá? Quando eu me refiro a some, seria mais uma expressão do que dizer que tem pouco, tá certo? Então, nem sempre some, nesse caso da frase em si, vai significar que existe pouco suco, tá bom? Nesse caso, ele vai significar mesmo uma expressão que a gente fala, tá certo? Então, there is some water in the bottle, ok? E aí, agora a gente vai para a parte negativa, tá? Que também é bem simples, não tem nenhum segredo na parte negativa, tá? Que é justamente a gente utilizar o not. Então, there is, nesse caso, se torna there isn't, e there are, nesse caso, se torna there aren't, ok? Então, there isn't, there aren't, certo? Então, para o nosso primeiro exemplo, a gente vai trazer no singular, logicamente, sobre travesseiro. Vou falar sobre travesseiro, então vamos lá. Nesse caso, a gente não vai utilizar o have, porque a gente está se referindo a existir, a ter um travesseiro ou não ter, nesse caso, por ser negativo. Então, se não tem um travesseiro extra para ele, a gente fala como? Haven't an extra pillow for him? Não. Of course not. Nesse caso, por estar no singular, a gente fala there isn't an extra pillow for him. Ok? Então, não existe, não há, não tem um travesseiro extra para ele. Certo? E aí a gente vai para o plural, que nesse caso seria o uso do there are, tá certo? Então, por exemplo, a gente falaria haven't any students here? Não, né? Haven't any students here. Não, não seria assim, tá? Nesse caso, por ser no plural, e a gente está se referindo a existir estudantes, ou ter estudante, ou haver estudantes ali, a gente utiliza o there are. Então, por não ter nenhum estudante ali, a gente utiliza there aren't any students here, ok? There aren't any students here, tá certo? E aí a gente vai na forma negativa para os incontáveis, que aí nesse caso, né, como eu tinha falado sobre a água, vamos falar sobre suco agora, né? Apesar que eu dei um exemplo com suco, mas aí isso não vem ao caso neste momento, não é mesmo? Nesse caso a gente falaria have a microwave in the kitchen? Não, tá? Tem um micro-ondas na cozinha? Observe, o tem como você substituir por haver. Então, há um micro-ondas na cozinha? Existe um micro-ondas na cozinha? Então, nesse caso, um micro-ondas, tá? Está no singular, a gente utiliza there is. Porém, como toda frase na interrogativa, a gente sempre coloca o auxiliar no início, no caso, troca de lugar, né? Nesse caso, faz a troca de lugar, então, there se torna, fica no lugar do is, e o is no there, assim sucessivamente, vocês entenderam, né? Então, nesse caso, a frase ficaria is there a microwave in the kitchen? Is there a microwave in the kitchen? Será que tem? Certo? E aí, a gente vai para o nosso exemplo no plural, né? Nesse caso, a gente vai falar sobre flores. Não é a música da Luísa Sonza, tá? Pelo amor de Deus. Não sei nem porque que eu dei esse exemplo, mas enfim, vamos voltar pra aula, né? Vamos voltar pra aula. Enfim, a forma errada, no caso, né, que as pessoas normalmente utilizariam, seria, por exemplo, have flowers in the garden. Existem flores no jardim? Será que existem flores no jardim? Eu quero saber se existem flores no jardim, mas essa não é a forma certa de perguntar, tá? Porque, como eu disse, existem, há flores, tem flores, não usa o have, usa there are. Então, nesse caso, are there flowers in the garden? Existem flores no jardim? Tem flores no jardim? Será que tem? Então, there are, nesse caso, are there flowers in the garden? Será que existem flores no jardim? E aí, da mesma forma, a gente utilizaria, né, para incontáveis também o there is, como eu já expliquei para vocês anteriormente. Tá bom? Ok? Did you understand this class? Really? Vocês entenderam a aula? Tem certeza? Tá convicto da sua resposta?
Tem certeza absoluta? Está completamente convicto? Eu espero que sim. Então, thank you for watching this class. I hope to see you in the next class. Corre para fazer a atividade, para participar da videoaula, tá bom? Lembre-se do que eu disse lá no comecinho. A videoaula é muito importante e conta para a participação de vocês, tá bom? Então, kisses, see you in the next class. Bye bye!